Mauricio Rodriguez stared in disbelief at the Santa Elena Ranch, at a one-room shack filled with candles and other reminders of the devil worship that ended the life of 21-year-old Mark Kilroy, one other unnamed U.S. citizen, and 10 Mexicans. Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Emanuele, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não conhece meu canal e está me vendo pela primeira vez, aqui eu trato de assuntos envolvendo crimes, serial killers, às vezes mistério e algumas teorias. Então, se você gosta desse tipo de assunto, eu te convido a se inscrever no meu canal e também já deixando o seu like nesse vídeo para ajudar no crescimento e no engajamento do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o assassinato de Mark Kilroy, que morreu em um ritual satânico que só foi descoberto por causa de uma operação antidrogas que aconteceu nos Estados Unidos. O caso do Mark Kilroy ficou bastante conhecido nos Estados Unidos por causa da sua brutalidade e de como aconteceu todos os fatos. Eu vou deixar bem claro que nesse vídeo eu vou narrar alguns acontecimentos e também a forma que Mark Kilroy e outras pessoas também foram assassinadas. Então, se você tem alguma sensibilidade sobre esse tipo de assunto, eu recomendo que você não assista, tá? Mas se você não tem nenhuma restrição, então continua comigo que ainda é cedo, ainda são 3 da madrugada. Nascido no dia 5 de março de 1968, em Chicago, Illinois, quando ele ainda era jovem, a sua família se mudou para o Texas. Na Santa Fe High School, onde Mark estudou, ele acabou se destacando um pouco mais em esportes, principalmente no basquete, onde ele conheceu seus 3 amigos, Bill Henderson, Bradley Monroe e Brent Martin. Eles viviam no mesmo estado e até a faculdade eles ainda mantinham algum contato. Henderson e Monroe estudavam na faculdade de UT, já Mark estudava no Alvey Community College. Em 10 de março de 1989, Monroe e Henderson entraram no carro de Kilroy e eles foram até a fronteira do México, pois já tinham chegado às férias de primavera e eles queriam curtir um pouco. Kilroy estacionou seu carro próximo à fronteira do México, em Brownsville, no Texas, e ele foi até Montemorelos, que é a cidade do México, a pé, junto com seus amigos. E lá eles beberam, ficaram se divertindo, curtindo as suas férias, até aproximadamente 2h30 da manhã. Após isso, Kilroy e seus amigos retornaram para o hotel onde eles estavam hospedados, que já era nos Estados Unidos, não era no México. E no dia seguinte, ele repetiu o que ele tinha feito. Ele tinha cruzado a fronteira do México e foi com seus amigos beber no bar, enfim, fazer tudo o que ele tinha feito na noite anterior. Só que dessa vez alguma coisa mudou, porque foi nesse dia que Kilroy foi sequestrado. Então eles começaram a pular de bar em bar, até que chegou no fim da noite e eles resolveram ir embora e voltar para o hotel. Só que no caminho eles pararam assim na estrada e resolveram que iriam urinar. Eles pararam lá para urinar e Henderson falou que enquanto ele estava urinando, apareceu um homem com aparência hispânica e ele tinha uma cicatriz no rosto, que parou do lado do Kilroy e falou mais ou menos como: eu te vi em algum lugar, ou eu te conheço de algum lugar, alguma coisa parecida com isso, que ele não lembrava o que era, mas era mais ou menos isso. Então os 2 amigos do Kilroy foram até o carro esperar por ele e Kilroy ficou lá, continuou urinando. E passou um bom tempo e eles começaram a sentir falta do Kilroy, pois ele não chegava de jeito nenhum. Foi aí que ele foi atrás dele. Só que quando ele chegou lá para procurar o Kilroy, ele já tinha desaparecido. Os amigos do Kilroy pensavam que ele tinha voltado para o hotel, só que era meio estranho porque o carro dele estava lá e ele estava dirigindo. E os amigos dele, quando foi procurar, não entenderam muito bem o que aconteceu e eles acabaram retornando para o hotel. Só que no dia seguinte, quando ele viu que Kilroy não retornava de jeito nenhum, e eles comunicaram aos pais dele, que logo comunicou para a polícia que seu filho tinha desaparecido, e a família imediatamente já fizeram uma divulgação de casos de desaparecidos e fizeram panfletos de Kilroy. Cerca de 20.000 panfletos foram feitos, tanto no idioma inglês como no idioma espanhol, já que ele tinha desaparecido na fronteira do México. E uma recompensa de $5.000 foi oferecida para quem desse alguma notícia sobre o paradeiro de Kilroy. Só que a família de Kilroy não esperava que ele tinha sido sequestrado por um grupo de narcos-satânicos e seu corpo seria feito para fazer ritual. Kilroy foi levado para o rancho Santa Helena, onde ele foi espancado, torturado
e estuprado. E o líder desse ritual satânico, Adolfo Constanzo, estava usando uma das partes da coluna de Kilroy como amuleto em sua gravata. Ninguém sabia do paradeiro de Kilroy. Os policiais dos Estados Unidos, junto com os policiais do México, eles tinham uma boa relação. Eles sempre estavam lá contribuindo para crimes e coisas do tipo. Só que nesse caso parecia que a polícia do México não estava assim meio que preocupada em achar o paradeiro de Kilroy, porque eles diziam que o Kilroy desapareceu na fronteira dos Estados Unidos. Então aquilo não era problema deles, aquilo era problema dos Estados Unidos. Isso meio que complicou um pouco as buscas do Kilroy. Só que no dia 9 de abril, a polícia dos Estados Unidos, junto com a polícia do México, eles estavam fazendo uma operação na fronteira em busca de drogas e traficantes. Era uma operação antidrogas. E a polícia estava lá na fronteira e parando todos os carros, só que um carro simplesmente não quis parar e passou direto. A polícia seguiu então o carro, conseguiu parar o homem e se tratava de Serafim Hernandes Garcia, de 21 anos. E quando a polícia foi revistar o carro dele, encontraram uma quantidade significativa de maconha e também porte ilegal de arma. Ele admitiu que sua família cultivava maconha no rancho Santa Helena, um rancho que era fora da cidade. O comandante Juan Benítez Ayala acompanhou o homem até o rancho para poder investigar melhor. Então, no mesmo dia, no dia 9 de abril de 1989, eles foram até lá o rancho para descobrir o que é que tinha lá e eles encontraram uma quantidade muito grande de droga, aproximadamente 110 quilos de maconha, e que era uma coisa que eles já esperavam encontrar, já que ele já tinha admitido que sua família cultivava maconha e era traficante. Só que a polícia começou a investigar melhor e eles entraram até a casa. E quando eles entraram, eles disseram que tinha um cheiro assim muito forte, que não era cheiro assim de droga nem entorpecente. Era um cheiro assim de carne apodrecida. Foi aí que os policiais encontraram uma bancada onde tinha alguns itens bizarros, alguns itens muito estranhos. E eles disseram que aquilo só poderia ser alguma coisa assim de ritual mesmo, assim, alguma coisa assim do tipo. Que ele tinha lá uns animais mortos, tinha muito sangue seco, tinha cérebro, que até então eles não sabiam que era cérebro humano, tinha pontas de cigarro e também algumas aves mortas. Aquilo que os policiais encontraram era nada mais nada menos do que restos mortais de pessoas que foram feitas de oferenda para ritual satânico, que mais tarde ficou conhecida pela mídia como Los Narcosatânicos, já que eles eram traficantes e também satanistas. Então eles fizeram uma mesclagem desses dois nomes e nomearam o grupo com esse nome. Então a polícia começou a cavar ao redor da propriedade e eles descobriram uma espécie de catatumbas. Tinha vários corpos empilhados, cerca de 15 corpos foram encontrados e todos eles estavam mutilados e também faltava ou cérebro ou coração e às vezes alguns corpos faltavam os dois. Após a polícia começar a pressionar Juan, ele acabou dizendo quem era o nome do líder da seita, que era Adolfo Constanzo, filho de refugiados cubanos, e seus pais eram envolvidos em cultos místicos afro-americanos. Desde pequeno, Constanzo já se via cercado pelos rituais de Paulo Mayombe, que era um tipo de culto da religião santeria. Nascido em Miami, nos Estados Unidos, em 1962, Constanzo já era envolvido em crime e em rituais satânicos, em coisas assim desse tipo, antes mesmo dele aprender a ler e a escrever. A mãe dele era sacerdotisa do Paulo Mayombe e ela criou o seu filho nesses costumes e ela ensinava ele também a entrar no mundo do crime, ensinando ele a roubar, a furtar, e ele chegou a ser preso ainda na infância. Logo na adolescência ele continuou com essa vida de rituais satânicos e também crimes, sendo preso por diversas vezes, até que ele começou a misturar as duas coisas, tanto essa parte ilegal que é o tráfico, como o satanismo. E foi nesses encontros de ritual satânico onde ele frequentava que ele aprendeu a enriquecer através do tráfico de drogas. Na década de 1980, morando em Miami, Constanzo oferecia os seus serviços de feitiçaria para os moradores de lá. 3 anos depois, ele se mudou para o México e lá ele conseguiu atrair mais simpatizantes para a sua religião. Adolfo Constanzo lia cartas de tarô e também fazia rituais de purificação, e isso rendeu grandes lucros mensais.
Ele chegou a convencer alguns chefes do crime organizado, ele também tinha alguns contatos com celebridades e até mesmo a polícia do México tinha contato com Constanzo, porque eles acreditavam que os rituais satânicos e malignos que Constanzo fazia, eles acreditavam que dava certo, e por Constanzo ser uma aparência assim meio simpática, ele tinha assim um dom muito grande de convencer as pessoas, então as pessoas acreditavam que aquilo que Constanzo fazia realmente trazia resultado para elas. Constanzo se mudou para Matamoros, uma das principais fronteiras do México, e lá ele se estabeleceu, tanto na parte de tráfico, que ele chegava a plantar maconha lá naquele rancho que ele tinha, tanto também como nos rituais, porque como o rancho era longe de tudo e não tinha um acesso assim meio fácil, ele tinha uma certa privacidade para poder fazer os seus rituais lá. Na fase inicial do Constanzo, quando ele iniciou os seus rituais satânicos, até aí ele não usava o sacrifício humano, mas a passado um tempo ele começou a fazer esses certos de sacrifício humano, porque ele queria usar o medo como arma, porque ele queria botar medo nas pessoas e também nos seus seguidores. Então ele começou a implantar esse negócio de sacrifício humano, e aí as pessoas começaram a ter mais medo dele. E com isso ele conheceu a estudante de antropologia Sarah Aldrete, que ela se tornou uma das suas companheiras, tanto amorosa e também sua companheira de tortura. Sarah Aldrete conseguiu convencer um chefe de organização criminosa conhecido como Gilbert Souza a se matar. Ela o convenceu a colocar uma corda em seu pescoço e também a pular dentro de um barril com água fervente. Souza não morreu, inclusive ele deu depoimento. Ele relatou que um dos membros lá da seita teve o seu pênis arrancado e outro ele teve o peito aberto, ainda vivo, e retirado o seu coração. Eles tinham esses rituais e acreditavam que eles chegaram até comer carne humana. Juan confessou para a polícia que ele e outro membro da seita teriam sequestrado Kilroy. Eles disseram que desde a hora do bar, que ele estava lá com seus amigos, ele já estava observando Kilroy, porque segundo Constanzo, ele precisava de uma pessoa inteligente que fosse assim, estudante de medicina, para poder fazer um dos seus rituais. E Kilroy era mesmo estudante de medicina. E eles disseram que abordaram Kilroy e falaram para ele que eles eram da polícia e o Kilroy precisava acompanhar eles. Então Kilroy foi colocado dentro do porta-mala do carro e no caminho Kilroy conseguiu fugir. Foi aí que eles pegaram ele, amordaçaram e prenderam suas pernas, colocaram novamente dentro do carro e levaram ele até esse rancho. Lá eles disseram que entregou Kilroy para Constanzo e ele não morreu no dia. Eles disseram que ele ficou preso no fundo da casa e ele chegou a alimentar eles alguns dias. Ele disse que Kilroy morreu com um golpe na nuca e ele falou que o seu cérebro foi retirado para um ritual, já que o ritual consistia em inteligência, então o cérebro de Kilroy foi usado para poder fazer esse ritual. Depois disso, Kilroy acabou sendo mutilado e enterrado junto com vários corpos que tinha lá nesse rancho. Constanzo conseguiu fugir para a cidade do México junto com um dos seus 4 seguidores. Um mês depois, a polícia conseguiu descobrir onde Constanzo estava, então ele ordenou que um dos seus seguidores o matasse. Então ele pediu que Álvaro de León matasse ele e também seu parceiro, Marty Quintana, porque ele preferia morrer do que ser pegue com vida pela polícia. Então Álvaro assim fez. Ele matou Constanzo e também Marty com cerca de 20 a 30 tiros. Álvaro de León, Aldrete e outras 2 pessoas foram presas após troca de tiro com a polícia. E os 4 pegaram de 30 a 60 anos de prisão. Bom, pessoal, o vídeo é esse e as minhas considerações finais é que eu achei pouco essa pena de 30 a 60 anos pelos crimes que eles cometeram, porque foram achados cerca de 15 corpos nesse rancho e também pela crueldade que os corpos foram mortos, né? Que todos eles foram torturados e pelo depoimento do Juan, os órgãos que eram retirados para fazer o ritual eram retirados do corpo das pessoas com elas ainda vivas.
Eu não sei onde eles foram julgados, porque eles foram presos nos Estados Unidos, mas eu não sei se eles foram transferidos para o México. Então não tenho essa informação. Mas pela pena que eles levaram, eu acho que eles com certeza foram julgados no México, porque a pena dos Estados Unidos é tipo assim, a pessoa pisou na faixa lá de pedestre com sinal verde, lá já é prisão perpétua. Qualquer coisa já é prisão perpétua. Então, eu acho que deve ter sido no México mesmo, mas eu não tenho certeza. Então, minha consideração final é essa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não deu like no começo, eu peço que você deixe seu like agora, tá? Até o próximo vídeo. Beijo e tchau!